Olá, vamos iniciar a nossa aula, onde a gente vai trabalhar agora um outro controlador, que é o Float Limit. A gente usou até agora o Float List, que permitia nós ter mais de um objeto, podendo interferir na rotação, no modificador ou na posição de um objeto, né? A gente utilizou, por exemplo, para a direção, que a gente utiliza o controle virar a roda aqui, né? E ainda eu uso o eixo X para virar a direção. Então são dois objetos interagindo com a rotação Z da nossa direção. Mas agora eu quero ter a possibilidade de limitar o movimento desse objeto. Por exemplo, eu quero que ele venha até aqui no máximo, eu não quero que ele venha mais. Então eu tenho como ter esse controle. Nós vamos trabalhar com essa opção do Float Limit para esse objeto, porque eu não quero que, sem querer, mover no eixo Y e sem querer mover no eixo Z, né? Vamos botar aqui na opção Gimbal, né? Ou local. No nosso caso, como eu criei na perspectiva, eu sei que o Z é aqui, o Y para frente e para trás. Então, vamos trabalhar primeiro o eixo Z. O X eu vou deixar por último, tem que ter alguns cuidados, porque ele já está interagindo com a nossa direção. Primeiro, então, começar com o eixo Y. Com o objeto selecionado, no painel Motion, aqui nos nossos controles, eu venho aqui na posição que está congelada, eixo Z. Nós temos o X controlando lá para a direita e para a esquerda a roda e movendo a direção. Na verdade, o X ele só movimenta esses dois que estão linkados nele, né? O Where mesmo está com a direção e com o nosso controle. Eu quero então que no eixo Y ele não movimente. Eu vou pegar aqui o comando, que é nesse botão aqui, a gente usou até agora o Float List, né? A gente vai usar agora o Float Limit, ou limitar o movimento. Vou dar OK para ele. Ele vai abrir uma janela onde determina o valor inicial e o valor zero. Eu quero que ele vá de X a Y, do mínimo e o máximo. Tem um detalhe, né? Quando eu aplico essa opção, ele vai partir do ponto onde ele foi criado, onde ele foi desenhado. Vamos supor que eu desenhar modo errado, né? Onde foi criado, acho que é melhor. Eu criei numa posição XYZ. Ele vai sempre trabalhar em cima daquela posição. Ou aonde eu fui congelado. Como esse objeto aqui eu não vou transformar em posição 0, ó, aqui é a posição ideal dele. Se ele tivesse mais adiante um pouquinho, vai interferir no ponto 0 dele, porque ele vai sempre contar de onde ele nasceu, onde ele criou, até o ponto que eu quero. Então eu vou com Alt aqui e mandar ele voltar para a posição 0. Então aqui é a posição inicial onde eu congelei ele. Tá? Muito bem. Então se eu disser para ele que eu não quero que ele mova 0 até o 0, ele não vai mais mexer no eixo Y. Agora se eu botasse, por exemplo, menos 5, 0 aqui até 5. Aí agora aqui o de baixo é o mínimo, né, o negativo, menos 5. Então agora eu poderia, mover do 5 ao menos 5. Ó. Limitei o espaço. Não é o que a gente deseja. Eu quero que ele fique no 0 até o 0. Então aqui ele não vai se movimentar mais. Posso fechar a janela, mas vou deixar aqui do lado. Agora vou fazer a mesma coisa para o Z. Vejam que aqui no painel Motion ele já colocou, ó, limite, controle, Bezier, Float, está limitando o movimento. Agora a gente vai pegar, deixa eu fechar o sinal de menos, o Z. Então pega o Z, vai aqui nos controladores e vamos utilizar o Float Limit. Ok. Vamos mover aqui para o lado. Eu quero que ele vá, vamos supor que ele vá do 10 ao menos 10. Então eu estou limitando aqui o Z, ó, a 10 e menos 10. Eu não consigo mover mais que isso. Mas no nosso caso eu quero que ele fique parado no eixo Z. Assim eu não vou conseguir movimentar ele. Tá? Então vejo que é bem simples trabalhar com Float Limit. Mas lembrando, se eu tiver sem congelar o objeto, ele vai partir sempre do ponto 0. Vamos botar aqui na visão top. Vamos ligar o grid. Dar um F3. O 0 seria aqui no X. Então ele vai andar aqui, vamos botar na coordenada do mundo. Ó. Ele está, na verdade, no eixo Y aqui, a 53 negativos. Subiu 0, alguma coisinha no eixo X e menos 2 no eixo Z. Se eu não tiver congelado, ele vai partir desse ponto. Então o ponto 0 para ele seria no menos 53, onde ele foi criado. No momento que eu congelo, um ponto que ele foi congelado, ele vai partir do ponto 0. Então eu aconselho utilizar a opção de botão da direita com Alt, né?
congelar a posição dele, porque daí ele vai sempre partir daquele ponto como zero. Fica mais fácil de achar os valores aqui, senão tu fica tentando menos 50, menos 60 e acaba demorando mais. Maravilha. Aqui em perspectiva, eu vou agora trabalhar a direção, né? Porque eu não movo para um lado e para o outro, eu quero limitar. Vamos fechar aqui. Eu não vou bem feliz agora pegar o X, por quê? Porque a gente já tem, vamos pegar aqui o Alt 5, né? Ou animação, where, parameters. Bom, o que eu quero mostrar aqui? Primeiro vamos pegar os envolvidos, que é a direção e esse controle. Acho que aqui a gente já consegue visualizar. Vou pegar com a seleção para mover sem querer. Então com ele selecionado, aqui eu tenho a mania de botar na direita quem é controlado. A direção, na transformação, na rotação. Lembra que a posição foi com a questão do subir e aumentar da transformação, né? Que ele aumentava de tamanho e a gente fez a direção subir junto. Então a posição não precisa me preocupar. Agora a posição dele, Z, né, está limitada a esse movimento, está com o where linkada com ele, né? Controle das rodas, transformação, posição, 0 e a posição X dele, né, está movimentando. Ó. Então aqui eu tenho o where, esse primeiro é do controle aqui, ó. Lembra que a gente tinha esse controle vira-roda? E esse segundo controle é esse cidadão que a gente tem aqui do lado. Ó. E ele está conectado com o verde aqui e tem o valor. Se eu pegar e botar o float limit agora, eu não vou ter mais acesso a esse objeto, porque ele vai congelar e eu perco o controle dele. Então nesse caso eu tenho que desconectar. Ou seja, se eu tiver que trabalhar com o float limit, primeiro aplica o float limit, depois tu faz o where ou parameters com os outros objetos, como fosse o caso da roda, né? Como eu quis deixar para o final da aula o float limit, eu não coloquei neles, mas eu poderia deveria na verdade, primeiro colocar, né, inserir o float limit para depois aplicar. Vocês já vão ver agora na prática como isso funciona. Primeiro eu vou descongelar aqui, desconectar. Pronto, está livre, não preciso mais mexer nesse valor. Agora eu vou aplicar o float limit, vamos botar o W aqui para ver que é o eixo X, subir mais um pouquinho, até vou reduzir um pouquinho a largura aqui para ter mais espaço de visualização. Isso aí. Agora eu vou aqui em Motion, com ele selecionado, o X, eu quero que ele pegue agora, tem um limite. Então eu vou aqui em Float e vou pegar aqui a opção Float Limit. Eu quero um valor para ele. Ok. Vejo que ele já muda aqui, ó, e eu tenho um limite de controle. É aqui que eu vou fazer a conexão, porque ele vai pegar a partir desses valores que a gente inserir aqui. Vou imaginar aqui seja de 12 a menos 12, isso varia conforme a posição dos objetos. Vamos ver, né? 12 é muito pouco. Vamos tentar aqui uns 24, vamos botar 30, vamos exagerar aqui. Menos 30, vamos ver como é que ficou com menos 30. Olha lá, 30 e menos 30, tá ótimo, né? Eu imaginei que isso aqui tá bom para eu girar a direção. Então agora eu posso, com o botão da direita, transform to 0. Voltou para a posição inicial. Muito bem. Então eu já defini os valores e o float limit vai trabalhar em cima de 30 a menos 30. Então agora eu posso conectar com esse objeto. Agora sim, ó. Float limit conecta com esse bezier que estava antes, podia usar o avalie, connect, e agora vamos colocar drag, vou botar maiúsculo para continuar padrão, drag to head, porque eu tenho uma posição x, y, z, rotação eu tenho que transformar de graus para radianos. Aqui nós estávamos usando 5. Vamos dar um update. E agora eu estou girando a direção sem problemas, em cima do float limit. E a qualquer momento, se eu quiser desconectar ou alterar o meu valor aqui de 5, eu posso fazer isso com calma. Se por acaso eu preciso girar um pouco mais a direção, ó, venho aqui, menos 40, já está valendo ali numa boa. Já vai até lá o menos 40. Tá? Então eu tenho esse controle, deixa eu voltar ele para posição inicial, com Alt pressionado, está aqui. E aqui ele continua mostrando que a gente tem um limite para ele. Ok? Maravilha. Eu posso agora então fechar esse aqui. Tá? Espero que tenha gostado desse nosso curso. Até o próximo curso. Mesquita compartilhando o conhecimento. Grande abraço.